Estamos de volta com o nosso programa Abra a Porta a São José, esse programa de formação semanal sobre o glorioso patriarca, e nessa noite nós estamos refletindo sobre a vida e o trabalho de São José em Nazaré. A vida e o trabalho dele, como acontecia o dia a dia do trabalho do glorioso patriarca na sua carpintaria, diante de Jesus Cristo, diante da Virgem Santíssima, como um exemplo de fé. Então, o dia do hebreu começava bem cedo com o trabalho, mas às 9 horas da manhã, São José, obediente à lei de Deus, à lei do seu povo, como todo bom hebreu, ele parava às 9 horas da manhã, ficava de pé, se voltava para o lado do templo e fazia essa oração. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, São José, você imagina, irmãos, você pode imaginar, eu sou capaz de visualizar a imagem de São José parando tudo às 9 horas da manhã, se voltando para o templo, erguendo os braços e fazendo essa oração. Escuta, o nosso Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Por isso que eu amo de todo o coração, com toda a minha força, com toda a intensidade. Terminado esse primeiro momento de oração, ele voltava, retornava ao seu trabalho, continuava fazendo seus afazeres, até chegar ao meio-dia. Ao meio-dia, outra parada para a oração. E nesse momento de parada para a oração, São José, ele, naquela mesma liturgia, levantava-se, erguia os braços para o lado do templo e ao meio-dia a oração dele era refletindo sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Quem não queria ter um pai desse, hein? Quem não queria ter um pai desse que todos os dias recordava que deveria ser obediente aos mandamentos de Deus e que deveria amar ao Senhor com toda a sua alma e que o seu amor para Deus deveria ser um amor exclusivo, um amor total, um amor sem reservas. Quem não queria ter um pai desse? Quem de nós não gostaria de ver? Eu já fico encantado quando nas missas os homens comungam, vão para o seu lugar cheios de contrição, a gente percebe, se ajoelham e fazem a sua oração ao Senhor. Naquele instante, eu olho e eu percebo mais os homens parecidos com anjos do que com homens humanos. Claro que a presença eucarística de Deus na vida deles faz com que eles possam ser modificados. O que me deixa mais ainda feliz é quando na comunhão eu vejo algumas pessoas que são impedidas de comungar, porque são casais de segunda união, mas que ali fecham os olhos, alguns até se ajoelham, porque a presença de Jesus real na Eucaristia está ali na igreja naquele momento, se ajoelham e fazem a sua oração. Então, qualquer filho, qualquer neto, qualquer pessoa de bom senso que estivesse por perto, certamente ficaria encantado. E o conteúdo da oração do meio-dia, a obediência aos mandamentos da lei de Deus, a obediência aos mandamentos da lei de Deus e o amor exclusivo a Deus. A gente sabe que São José, ele fez isso na sua vida. Ele amou a Deus e ao projeto de Deus. Ele passou a servir e a viver para Maria e Jesus. Então, depois dessa oração do meio-dia, havia uma breve pausa para a refeição e depois pequeno descanso, como a gente faz até hoje, né? Aquele momentozinho da sesta. Então, fazia aquele pequeno momento de descanso, voltava ao seu trabalho, porque ele tinha mulher e filho que precisavam da sua força, dos seus braços, do seu suor, dos seus músculos para sobreviver. Então, São José voltava ao trabalho e às 15 horas, que é a hora da misericórdia, que a gente tem aqui na TV Potiguar o texto da misericórdia, a hora que Jesus morreu, você imagina?
a hora que ele morreu na cruz, todos os dias, naquela hora, às 15 horas, São José parava de novo a sua jornada de trabalho. Ele parava para orar. E aquela mesma liturgia que a gente disse anteriormente. Ficava de pé, se voltava para o templo de Jerusalém, erguia os braços e às 15 horas ele refletia sobre o mistério de Deus na saída do povo do Egito. Onde Deus se coloca como sendo o Deus protetor do seu povo. Então ele refletia sobre os fatos que marcaram a saída da escravidão e a libertação do povo hebreu. Aqui a gente vai percebendo como esse homem, ele conseguia conduzir a sua vida de oração, e aqui mais uma vez a gente percebe como São José fazia esses momentos se tornarem fecundos na sua vida, fecundos na sua história. E Jesus foi vendo aquilo, e Jesus foi vivendo aquilo, porque chega uma fase da nossa vida em que isso aqui é muito comum. Os filhos vivem pelo que aprenderam dos pais, e quantas vezes os jovens, as pessoas nas comunidades e nas paróquias, elas vivem do que elas veem dos sacerdotes, do que elas veem do seu bispo, de quem está à frente, de quem está dirigindo, né? Então isso aqui é muito comum, e o que era que Jesus via era essa vida espetacular de São José na sua carpintaria. Assim, aquele pequeno recanto da casa, a carpintaria, se Deus quiser, no mês de abril, eu estarei lá com mais 35 pessoas aqui de Natal, e a gente vai rezar uma missa na carpintaria de São José, se Deus quiser. Já está tudo organizado para isso pela obra de Maria. Então, naquele pequeno recanto da carpintaria, colado à sua casa praticamente, conviveram as 3 personagens mais importantes que já pisaram na terra: José, Jesus e Maria. Naquele espaço simples, os 3 mais ilustres, o próprio Deus e os 2 luzeiros mais importantes que Deus foi capaz de construir com suas próprias mãos: a Virgem Santíssima, Senhora da Apresentação, e o glorioso São José. Seus dias transcorriam calmamente, nada ali se manifestava como grandioso, como portentoso ou como extraordinário. Dias calmos, dias tranquilos, dias de harmonia, porque nós sabemos que havia uma identidade, uma unidade entre os 3. Então o que Jesus queria era o que Nossa Senhora queria e era o que São José queria. Então eles tinham esses seus dias marcados pela paz. José, imperturbável ao barulho da serra e do martelo, procurava, dias após dias, cadenciar tudo com suas orações e meditações. Então, todos os dias de São José, eles eram cadenciados, harmoniosamente. Trabalho, oração e família. Oração, trabalho e família. Nada perturbava São José, nada perturbava a sua paz, porque tudo que ele queria estava ali. Como nós, minha gente, quantas vezes a gente cai na bobagem de imaginar que o que vai nos trazer felicidade é dinheiro, é prestígio humano, é poder. Quantas vezes a gente corre atrás disso o tempo inteiro, e quando a gente consegue arranjar o dinheiro, a gente vê que a gente não arranjou aquilo que torna o nosso coração feliz, que é o próprio Deus, que são algumas pessoas que a gente ama de verdade. Quantas vezes a gente seria capaz até de comprar um dia daquela pessoa que a gente ama? Quantas pessoas, quantos filhos gostariam de fazer isso e não podem fazer porque o dinheiro não consegue comprar? Até porque a gente tem que entender que as pessoas são livres. Então, a gente, concluindo essa pequena parte, a gente já vai dizer que o grande mistério, nós sabemos que a nossa religião é uma religião que contém mistérios. E um grande mistério que a gente pode imaginar acontecia ali naquela carpintaria. Qual era esse grande mistério?
Um dos maiores mistérios que eu perco tempo mesmo, que eu gasto tempo para contemplar, é como que um simples artesão, um simples carpinteiro, ensinava uma profissão ao próprio Filho de Deus. José ensinava uma profissão ao próprio Filho de Deus e Jesus colocava em prática todos os ensinamentos do seu Pai. Então aqui a gente está diante de um mistério extraordinário. Como é que um carpinteiro vai ensinar o próprio Deus e ele vai colocar em prática? Ele dizia, pega isso, ele pegava, cola isso, ele colava, faça isso aqui que vai dar certo. E Jesus foi fazendo. Daqui a gente já pode perceber como nós temos a aprender desse carpinteiro que ensinou uma profissão ao próprio Filho de Deus. Na verdade, José se apresenta como um homem completo para o seu tempo, um homem completíssimo, um homem seguro de si, como nós sabemos, um homem que possuía todos os requisitos para a sua época e para nós hoje, porque um homem de oração, um homem de compromisso e um homem que nunca questionou nada do próprio Deus. É um homem, nós sabemos, um santo homem que não foi formado nas cátedras da vida, mas que na prática do dia a dia e na obediência da palavra do Senhor, ele foi sempre muito competente no que fez. Descendente da tribo de Judá e da antiga dinastia do rei Davi, José teve na Galileia sua morada e na carpintaria o seu local de trabalho. Em síntese, nós podemos dizer que desse leigo, que São José é um homem, é leigo, ele não é sacerdote, né? Ele não era sacerdote. Esse leigo viveu na Palestina no tempo do dominador Herodes, e em que Augusto César e Tibério imperavam com todo o esplendor. Então, enquanto Augusto César, Tibério e Herodes, eles imperavam, eles reinavam com todo o esplendor, com todo o luxo, lá na carpintaria humilde de Nazaré, imperava o gigante da fé, escolhido por Deus, São José. Então aqui a gente cada vez mais fica consciente de que o nosso Deus é um Deus que escolhe os humildes, um Deus que escolhe os simples, é um Deus que tem as suas preferências e nós precisamos cada vez mais, nós precisamos de amar as decisões de Deus. Então esse personagem, José, saiu naturalmente da simplicidade, com uma escolha sublime por parte de Deus, tornou-se o elo fundamental de ligação com a genealogia messiânica. Ele saiu dessa simplicidade e, através da sua genealogia, ele tornou o messianismo de Jesus próximo de nós. Pela sua aceitação, sabemos que São José aceitava os desígnios de Deus a seu respeito e as disposições para cumpri-la. Então, qual é a característica principal de São José? Se você, querido peregrino de São José, ficou acordado até agora, e se você guardar pelo menos isso que eu vou te falar agora, já valeu a pena todo o nosso programa dessa noite, Abra a Porta a São José. Então, qual era a característica fundamental e principal de São José? Era o devotamento total da sua vida ao serviço da encarnação do Verbo Divino e a missão redentora de Jesus. Essa era a característica principal de São José. A sua vida era devotada completamente para fazer a vontade de Deus. Ele era o tempo inteiro disponível para a realização da missão que Deus confiou a ele de cuidar de Jesus Cristo, de protegê-lo, de formá-lo e da Virgem Santíssima. Então, que essa também seja a sua característica fundamental e principal, o devotamento da sua vida a Deus, à sua vontade, aos seus mistérios, que a lei do Senhor seja amada por cada um de nós, como foi amada por São José. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, Abra a Porta a São José, dessa noite, e eu espero que Deus ele possa derramar no seu coração, na sua vida, todas as bênçãos e todas as virtudes de São José.
e nessa noite o devotamento total da tua vida à vontade de Deus através de São José e da Virgem Santíssima. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Nós vamos agora pedir a bênção de São José. São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendei-nos. Ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger e ao nosso lado para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes na fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para assim alcançarmos com a graça de Deus a glória eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela